direita. Em nome do eu sou, que eu sou, diante do sol, que há dentro e fora de nós, peço que este trabalho seja direcionado à reforma íntima, à autodescoberta interna, ao despertar da consciência. Assim seja. Amém. Conectem-se com o íntimo e levamos tudo de uma pessoa. Pessoal, por gentileza, um momentinho de atenção. A gente vai iniciar o processo da sessão. Para quem está vindo pela primeira vez, tem pouca gente que é a primeira vez, mas a orientação que a gente passa sempre é procurar ficar quietinho, sentado na sua cadeira. São várias horas aqui sob efeito do chá, né? Mas a gente vai viver muitas coisas, são 3 horas praticamente de sessão de meditação, mas a gente vai viver muito mais de 3 horas dentro dessas 3 horas, tá? Então, quanto mais quietinho a gente conseguir ficar sentado, e procurar também fechar o olho e mergulhar para dentro de si, melhor a gente vai conseguir conduzir e ter consciência do processo, tá? A ideia é essa, é ficar consciente de si mesmo, constantemente, do seu corpo, do seu coração, né? Cuidado com pensamentos, cuidado com imagens que aparecem, né? Tudo que aparecer para vocês, pergunta, mas de vez em quando, lá no meio do processo, tudo isso que eu estou falando desaparece e a pessoa começa a andar e quer ir no carro e quer não sei o quê. Então, não façam isso, senão vai ter alguém andando atrás de vocês e falando, volta lá, senta lá, tá? Às vezes o pessoal gosta de sentar aqui na grama um pouquinho, não tem problema ir ali, sentar um pouquinho, às vezes quer olhar para o sol lá no fim do dia, que não vai dar hoje, porque né, o sol está desse jeito que está. Mas pouquinho, volta para o lugar, senta, lembra sempre que o trabalho é aqui dentro, tá? E, se vocês observarem, tem as caixas, tem uma caixa ali e tem 2 aqui, porque a gente forma uma egrégora aqui na sessão, né? Então, o adequado é a gente ficar aqui dentro. A gente vai abrir muitas coisas pessoais, né? A gente vai trabalhar junto nesse processo interno. Ninguém está aqui por acaso hoje, mesmo que você esteja vindo pela primeira vez, tem um motivo de estar aqui. E aí, então é importante que todos fiquem aqui, tá? Evitem conversar. Pessoal que às vezes quer comentar com o outro, a borracheiro, que viu, que sentiu ali, também não é legal isso, tá? É bom todo mundo ficar quietinho. Às vezes vocês vão ver algumas pessoas conversando com o Gilberto em algum momento aqui durante o processo, mas de certa forma a gente já está fazendo um trabalho e tira uma dúvida ali com ele. Ô Gilberto, viu um negócio isso mesmo, será? Né? Mas é uma confirmação, é rapidinho também, mas a gente vai procurar evitar, né? Né, gente? Procurar evitar. Porque, de algum modo, às vezes já me questionaram muito isso. Ah, mas tudo você fala com o Gilberto? Ah, mas tudo você pergunta para o Gilberto? Olha, muita coisa eu pergunto para o Gilberto. Antigamente era muito mais. Porém, eu venho procurando desenvolver a minha própria intuição, né? O meu próprio saber. Então, tem coisas às vezes que eu vejo lá na minha casa, que eu acesso em sonho, em astral e tal, e eu falo, meu Deus, vou mandar uma mensagem para o Gilberto. Ele fala, não, eu vou observar. E aí eu vou observando aquilo, e aí as confirmações vão vindo durante a semana, e passa uma semana, a hora que está concluído o assunto, eu vi isso por causa disso, é por causa disso, é assim, assado. Aí sim eu vou lá e falo, ô Gilberto, é isso mesmo? Ele fala, é isso mesmo, né? E essa confirmação, para mim, por enquanto que estou aprendendo a desenvolver a minha intuição, né, me conectar com essa intuição que está dentro de mim, é importante, porque até Jesus, que era um mestre, precisou de alguém para orientar ele, né? Então, quem sou eu que não preciso de alguém para me orientar? E que seja o Gilberto, que pelo menos o meu coração sente que ele sabe alguma coisa, né? E
Então é por isso que a gente muitas vezes vem, faz uma perguntinha ali para ele, pede para ele ajudar em algum processo difícil que a gente está lidando, né? Pode pedir uma orientação, tá? Vômito, passar mal. Não precisa, gente, não precisa passar mal, não precisa vômito, tá? Respiração, levanta a cabeça, sentiu algum mal-estar, estômago, intestino, qualquer coisa, levanta a cabeça devagarzinho, inspira devagar pelo nariz, segura um pouquinho, solta devagar, aí você vai encontrar o seu jeito de conduzir isso. Não precisa vomitar, tá? A gente entende aqui que vômito é distração. A hora que você vai acessar aquele ar, a Mauri está ali e pôde confirmar, né? Não só ele, várias pessoas já confirmaram, mas ele foi o mais recente. Levantou para ir vomitar e fica esperando. Aí falei para ele assim, você está passando mal? Ele falou, não, eu estou aqui controlando não passar mal. Não, ele estava decidido a vomitar, porque ele levantou e foi para vomitar. Quando a gente toma a decisão, você não sai do seu lugar, aconteça o que acontecer, não. Mas isso é para quem já está indo, né? Às vezes quem está novo, pode acontecer de você vomitar, tá? Mas se você só começar a sentir, às vezes nem dá tempo de pensar. Virou para o lado, vomita, né? Mas se der tempo de pensar, procure ir respirando, procure ir controlando isso, tá? Dá certo, funciona. O chá não... A gente não bebe chá para sofrer, para apanhar, para passar mal, nada disso. Muito pelo contrário, é para despertar mesmo a consciência do nosso corpo, da nossa respiração, do estômago, do intestino, enfim, tá? O que mais? E se acontecer de vocês querer vomitar, não vomitem no banheiro. Pessoal, boa tarde. Tá filmando aí? Nós estamos com um detalhezinho técnico aqui, o celular não está aguentando o calor. Está quente, né? Pessoal, então a proposta de hoje, né, que a gente passou a folhinha para vocês, é a sessão do renascimento. Então nós temos uma sequência, a sequência de domingo é um pouquinho mais longa, né? Então nós vamos fazer alguns decretos para a gente harmonizar a sessão. Tá? Então o objetivo é organizar os nossos chakras. Lembrando que o chá, né, a gente usa esse termo, né, que é um termo bastante comum, que é chamado de borracheira, mas um termo mais adequado, assim, pelo menos na minha percepção, seria astralização. Né? E como a gente vai ter a percepção do astral, então os chakras precisam estar organizados, alinhados. Tá? Então esses mantras que nós vamos utilizar, eles ativam esses chakras. Né? Chakra superior, da testa, garganta, coração, pulmão, tá? Aqui acima do umbigo, abaixo do umbigo, e o sexual. São esses chakras. E depois, no meio ali da sessão, que daí a gente vai ter ali uns 40 minutos, depois de a gente terminar os mantras, a gente vai ter uns 40 minutos de música. Aí lá no meio da sessão, que é um ponto mais alto, assim, né, frequencialmente falando, né, energeticamente falando, aí nós temos o alinhamento dos corpos, os 7 corpos, tá, que eu coloquei aí para vocês, a versão que eu estou utilizando, né, e a versão que está no livro Tarô e Cabala do Mestre Samael, tá, que ele coloca alguns nomes um pouquinho diferentes, mas eu fiz o teste e a sintonia é a mesma, tá? Então é importante a gente ter conhecimento, né? Então, por que tal autor fala isso e tal autor fala aquilo, né? Então eu fiz questão de colocar e citar o livro para que você possa testar também, se você quiser testar o outro nome para saber se está acessando aquela mesma frequência. Então o chá para nós, ele vai possibilitar acesso. Então o que é o chá aqui? O chá ayahuasca para nós é uma ferramenta muito boa para permitir o nosso acesso. Quando nós estamos no nosso mundo aqui, do dia a dia, o nosso acesso é muito limitado, porque nós não temos a energia, a frequência, a percepção da astralização como nós temos com o chá. Aí a gente vem para cá, um lugar reservado, uma chácara, fugimos lá do ambiente da cidade, né? Aqui o pensamento é mais claro, o ar é mais puro, enfim, né? Sempre bom vir para a área rural. E daí a gente bebe o chá para ter acesso às nossas próprias percepções. Então, qual que é a proposta do renascimento? Lá no meio da sessão a gente tem exercícios que vão ativar as nossas capacidades, os nossos poderes, vamos pensar assim. Né? Então, quais são eles? Então, começando aqui em cima, ó, esse chakra superior, polividência. Tá?
esse chakra que fica aqui atrás do osso da testa, a clarividência, tá? Aqui da garganta, a clareaudiência. Se nós nos conectarmos com o chakra cardíaco, intuição, se a gente se conectar com o chakra pulmonar, que tem a conexão com a glândula timo, as memórias ou lembranças de vidas passadas. Tá? Acima do umbigo, 2 dedinhos assim, nós temos a telepatia, que é o chakra umbilical. Tá? O chakra plexo solar, desculpe. Abaixo, né, nós temos o chakra umbilical, ou chamado sacro também, que permite a percepção de uma saída em astral consciente quando o nosso corpo adormece. Tá? E abaixo, o último chakra, que é o poder Kundalini dentro de todos nós. É claro que o poder Kundalini vai depender também, né, dos processos de transmutação da energia sexual. Isso está bem explicado no livro, tem o meu livro que muitos de vocês já conhecem, aqueles que não conhecem eu vou mostrar aqui. Ó, então, uma mensagem cósmica, tá? Capítulo 15 fala exatamente sobre esse assunto da transmutação. Tá? Aí aqui tem muitas outras informações também que são úteis para vocês. Eu trouxe livros, quem quiser pode pegar aqui, tá? E também fico à disposição para quando vocês precisarem. Bom, então a gente bebeu um pouquinho menos hoje, né? A gente pode beber mais chá do que a gente bebeu hoje. Né? Então a gente vai fazer assim, com essa primeira dose, vai dar uma leve astralização, a gente vai ter uma percepção do astral. Pessoas mais sensíveis podem até entrar numa borracheira mais alta. Mas vamos procurar fazer o exercício, caso vocês queiram também, porque é livre, tá? Para a gente trazer uma harmonização dos nossos chakras, ok? Aí depois, então, nós vamos começar a iniciar a sessão musical, e depois nós vamos para esse exercício no meio da sessão, depois que toca um sino. A sessão musical dura mais ou menos umas 3 horas, tá? Então, é experiência suficiente. Vocês podem beber mais vezes o chá, é só se aproximar aqui, né, durante a sessão e pedir, né, que é para a Letícia, para o Ítalo, certo? Vocês podem beber mais chá. E o combinado é assim, a gente bebeu essa dose inicial e nós temos agora uns 30, 40 minutos de mantra, aí depois vocês podem beber mais um pouco para entrar na sessão musical, certo? E depois, antes do sino, a Lei pode até convidar, o Ítalo pode convidar para beber um pouquinho mais, para a gente fazer o exercício mais alto ainda. Então, quanto mais alto no sentido de percepção ou de frequência a gente tiver durante o exercício, melhor. Tá certo? Então, vamos lá. Tá pegando eu aí? Lembrando que o exercício é completamente livre, tá? Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Se vocês quiserem fechar o olho e partir para uma experiência de vocês, não tem problema nenhum. Bom, então tem uma explicação teórica aí que eu não vou passar para vocês, tá? Nós vamos direto para o exercício que está na folhinha 2 ali. Depois vocês podem ler isso aqui com calma, tá? Vocês podem refazer o exercício em casa. Esses mantras são muito interessantes da gente fazer em casa, tá? Muito bom mesmo. Pessoal, então, olha, para aqueles que quiserem, abram aí na página 2, nós vamos fazer alguns mantras para a ativação dos chakras, tá? Então, o primeiro mantra, vocês vão se concentrar aqui, nesse ossinho aqui, tá? Da testa, fazer tipo de um circuito que corre até lá no centro da cabeça. Então, ele ativa esse chakra aqui, tá? Da clarividência e polividência. É o mantra I. Basta que a gente pronuncie o I e alongue a vogal, tá bom? E nós podemos fazer todos juntos. Aí vocês vão acompanhando o ritmo, tá? Podemos começar? Tá? Então vamos lá. Então o mantra I, concentração na testa, topo da cabeça, tá? Começando. I.
Se concentre nesse ponto, né, na testa, topo da cabeça. Imagine que tem uma espécie de circuito ali, fazendo uma energia correr nesse sentido. Sinta essa ativação, então, da clarividência e da polividência. Clarividência logo na testa, o chakra frontal, e a polividência no topo da cabeça, o chakra coronário. O próximo mantra é o mantra E, tá? Não é E, ó, aberto, tá? E, tá? E nós vamos fazer então 7 vezes também. Nós vamos nos concentrar aqui na garganta. O chakra da garganta se conecta com o ouvido, tá? E assim nós despertamos a clareaudiência. Então, o que é a clareaudiência? É uma percepção de sons que o nosso ouvido normal, que o nosso ouvido natural não escuta, mas o nosso corpo astral pode escutar, tá? Então, são frequências mais altas, ou eventualmente mais baixas também. Então, começando, se concentrando na garganta, tá? Para despertar a clareaudiência. Mantra E.
visualize como se fosse uma roda girando no sentido horário. E você pode então ativar essa roda, que é o chakra no caso, e a clareaudiência vai aos poucos despertando. O próximo mantra é o mantra A. O mantra A, a gente se concentra nos pulmões e na glândula timo. O mantra A, então, a hora que ele ativa a glândula timo e ativa o chakra dos pulmões, ele nos dá as percepções de vidas passadas, lembranças de vidas passadas. Como a gente vai fazer bastante mantra hoje, pode ser que vocês acessem nessa experiência de hoje, né, nessa sessão, alguma informação de vidas passadas. Tá? Então, o mantra A, nós nos concentramos, então, imagine então o nosso pulmão sendo inundado por uma energia de alta potência, né? E a glândula timo também, uma super energização. Tá? Começando o mantra A. Intensifique agora a concentração nos pulmões, glândula timo. Faça uma movimentação de energia. Imagina essa movimentação de energia ativando então esses chakras. Ok, então o próximo mantra é o mantra O. Nós vamos fazer 7 vezes também. E nós vamos nos concentrar no chakra cardíaco. Muito importante esse mantra porque ele desperta a intuição. Tá? E também é a sede do nosso íntimo. Certo? Então, o nosso Cristo íntimo aí no chakra coração, no templo coração. Então vamos nos concentrar então no coração, bem no centro do peito, aqui atrás desse osso aqui, o externo. E a gente
vai fazer o mantra O, tá? 7 vezes. Então vamos lá. Muito bem, sinta a ativação do chakra cardíaco. Aproveitando, né, que a frequência está subindo, observe esse chakra cardíaco, veja o seu movimento, suas cores. Procurem aprender com vocês mesmos. O próximo mantra é o mantra U. O mantra U, a gente faz uma concentração no plexo solar, 2 dedos acima do umbigo. E o mantra U, ele é um pouquinho diferente. Ele faz como se fosse o vento passando entre as montanhas, mais ou menos assim, ó. Tá certo? Vamos lá, então vamos fazer 7 vezes também a concentração ali no plexo solar. Esse é para despertar a telepatia, tá? Então, começando. Gilberto, só uma dúvida, para fazer essa mudança aí, vou fazer reto. É para fazer o Você fez. Isso, é do jeitinho que eu fiz, tá? Aí, o pessoal que está fazendo pela primeira vez vai acompanhando o ritmo, e tem gente que já sabe como é que é, tá bom? Então é só pegar o ritmo e dar certo. Vamos lá, vamos tentar fazer todos juntos, tá bom? Começando.
façam a concentração ali, 2 dedos acima do umbigo, plexo solar. Sinta uma movimentação de energia nesse ponto, produzindo aí a ativação da telepatia. O próximo mantra é o mantra M. O mantra M se pronuncia assim, ó. A gente começa com a boca aberta, mas logo em seguida já fecha, tá? M. Certo? Então vamos lá, podemos fazer 7 vezes também. Concentração, 2 dedos abaixo do umbigo. Esse é o chamado chakra sacro, né? Pode ser uterino para a mulher ou prostático para o homem, tá bom? Esse mantra, ele vai despertar, então ele vai mexer com as nossas águas internas. E as águas internas, a gente já sabe que mexe com emoções. E o corpo das emoções é o corpo astral, tá? Então esse mantra ajuda a gente a ter uma percepção consciente do astral. Então vamos lá, começando. Bem, então se concentre ali, 2 dedos abaixo do umbigo, produz uma ativação desse chakra. Muito bem. Agora nós vamos então para o último mantra, que é o último chakra, o chakra da base. Esse mantra se faz com o som do fogo, tá? Então, lembre do som do maçarico, assim, ó. E vocês vão imaginar, visualizar então a ativação lá do chakra lá de base, né? Da base, docinho do cóccix, fazendo uma labareda, assim, tá? Fazendo com que um fogo corra pela coluna, tá? E venha até a cabeça, inundando todo o nosso corpo, certo? Então, mantra S, começando, então.
Visualize esse fogo, então, lá da base da coluna, subindo pela coluna. Esse, então, é o poder Kundalini dentro de nós. Esse poder precisamos despertar com o mantra S e com magia sexual, tá? E imaginem que nas costas de vocês forme o caduceu de Mercúrio, uma haste representando a coluna, duas cobras representando os canais Ida e Pingala, levando essa energia solar e lunar para cima, produzindo transmutação. Uma esfera representando a mente, a cabeça. E logo acima das serpentes, aproximadamente na região dos ombros, imaginem duas asas, uma de cada mão. Esse é o símbolo do alquimista, esse é o símbolo da transmutação. Então agora a sessão vai seguir, tá? Com os 40 minutos de música. Depois nós vamos ter o exercício que está aí no finalzinho da página 2 e na página 3, bem depois que tocar um sino, tá bom? E agora, como a gente combinou, a gente bebeu um pouquinho de chá. Aqueles que não sentiram ainda, né, de repente, ou está muito baixa a frequência, pode vir aqui, o Ítalo vai servir mais um pouquinho de chá para vocês, tá? Então já vou colocar as músicas. Uma boa sessão para todos nós. Sim. Muito bem, pessoal. Para aqueles que quiserem, nós vamos fazer o exercício que está na página 2, tá? Esse é um exercício que pode ser conduzido, tá bom? Nós temos autorização para conduzir. Então, aqueles que quiserem pegar a folha e lerem, tá tudo bem. Aqueles que quiserem fechar o olho e falar logo depois de mim, tá tudo bem também. E o exercício é livre, tá? Se vocês estiverem numa alta frequência, quiserem manter o olho fechado, ficar na experiência, tá tudo bem. Então, aqueles que querem, tá? Nós vamos começar. Então, vocês vão repetir logo depois de mim, tá bom? Começando. Com prática do alinhamento dos corpos internos. Então, vamos lá, começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo físico. Sinta o seu corpo. Seguindo. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo vital. Sinta a sua energia. Seguindo. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo astral. Sinta suas emoções, seus desejos.
Seguindo. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo mental. Seguindo. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo causal. Sinta a sua vontade. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo espiritual. Sinta a sua consciência. Seguindo. Eu sou o corpo do Pai interno. Eu sou o corpo do Pai interno. Sinta o seu íntimo. Concluindo essa parte. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Muito bem, agora nós vamos para uma segunda parte. Esse exercício aqui vocês podem fazer sempre do alinhamento dos corpos. É importante, então. A segunda parte é o renascimento dos sentidos superiores. Então vocês vão se concentrar de acordo com os mantras que nós fizemos anteriormente. O primeiro é o chakra básico. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o chakra básico. Eu sou o chakra básico. Sinto o chakra básico. Agora nós vamos ao nosso pedido. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Desperte em mim. Desperte em mim o poder Kundalini. o poder Kundalini. Sinta então esse poder dentro de vocês. Saindo do chakra básico como um grande fogo e subindo pela coluna. Seguindo para o próximo exercício, o próximo é o chakra sacro. Então vocês vão se concentrar ali nessa região. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o chakra sacro. Eu sou o chakra sacro. Se concentra então, 2 dedos abaixo do umbigo, chamado chakra da alma. Para os homens prostático e para as mulheres uterino. Muito bem, concentramos. Vamos ao nosso pedido. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Desperte em mim. Desperte em mim a capacidade de sair em corpo astral consciente. de sair em corpo astral consciente.
poder se manifestando em vocês. O astral se tornando consciente. Um veículo do íntimo. Seguindo para o próximo plexo, 2 dedos acima do umbigo, plexo solar. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o plexo solar. Eu sou o plexo solar. Se concentre no plexo solar. Vamos dar o nosso pedido agora. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Desperta em mim Desperte em mim a telepatia. a telepatia. Vamos ao próximo. Chakra cardíaco. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o chakra cardíaco. Eu sou o chakra cardíaco. Se concentre no coração. Vamos ao nosso pedido. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Desperta em mim Desperta em mim a intuição. a intuição. Vamos ao próximo chakra. Chakra da garganta, laríngeo. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o chakra laríngeo. Eu sou o chakra laríngeo. Se concentra ali. Vamos ao nosso pedido. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Desperte em mim Desperte em mim a clara audiência. a clara audiência. Ok, vamos para o próximo chakra, chakra frontal, no osso da testa. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o chakra frontal. Eu sou o chakra frontal. Vamos ao nosso pedido. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Desperta em mim Desperte em mim a clara evidência. a clara evidência.
Vamos para a próxima. Topo da cabeça, coronário. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o chakra coronário. Eu sou o chakra coronário. Se concentre no topo da cabeça. Ao nosso pedido, então. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Desperte em mim. Desperte em mim A polividência. a polividência. Muito bem, vamos para o próximo. Chakra alfa e ômega. Se concentra um pouco acima da cabeça e um pouco abaixo do osso do cóccix. Mais ou menos um palmo. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou os chakras alfa e ômega. Eu sou os chakras alfa e ômega. Vamos ao nosso pedido. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Desperte em mim Desperte em mim a premonição. a premonição. Ok. Vamos concluir o exercício assim, então. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o chakra unificado. Eu sou o chakra unificado. Eu sou o íntimo. 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 Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sinta-se unificado na presença do íntimo. Sinta-se o próprio íntimo. Parabéns, deu certo o exercício. Passamos pelo guardião. Agora então vocês vão seguir a sessão na presença do íntimo. Ok? Então segue a sessão. De diamante, tem uma lágrima de esmeralda. Três peixes de seu laçara e se trata de esmeralda. Essa palavra renascimento, que envolve ela, é algo muito deslumbrante. A gente expande a percepção. A todo momento a vida está dando oportunidades para a gente, né? Eu olho para esse contexto de renascimento, muito vinculado ao aspecto feminino da Mãe Divina, né? O quanto a todo momento algo está sendo gerado, gestado, maturado, né? E é um cantinho que ela abre, né? Dentro de nós para aquilo amadurecer, para essa transformação acontecer.
E é uma gestação mesmo, né? Em algum momento tem o parto, tem o nascimento. E isso acontece em vários corpos, né? A gente tem os que a gente percebe com essa mente mais do físico, né? O nosso nascimento e outras transformações, mas tem esses nascimentos internos, né? E renascimento envolve aspectos de a face da mesma moeda, né? Nascer e morrer, ou transmutar e viver, né? E o olhar que eu tenho, né, para esse aspecto da morte, né? Eu fui aprendendo que muitas mortes, quando a gente vai aprendendo a morrer, ali me trouxe uma vez uma reflexão dentro de casa lá, né? Eu falei, nossa, como no Egito nós olhávamos para a morte com mais naturalidade. Era mais tranquilo, né? E aí ela trouxe aquela reflexão e durante o dia, assim, puxou um fio dentro de mim, né? E aí veio aquelas lembranças, né? Como nós nos preparávamos para morrer. Isso era natural. E não era um processo em si de uma dor, muitas vezes, que nós confundimos com a autoflagelação do ego, né? Do elemento, a gente vai se batendo, vai se machucando, né? E eu fui observando esse processo da Mãe Divina, dessa gestação, de como a gente vai cadenciando o ego, né? Tirando as cascas, como o Gilberto vai falando, né? E a gente vai maturando, outros corpos, né? Vão nascendo dentro da gente, a gente não percebe, né? E em algum momento essa transformação acontece fisicamente, né? As nossas redes neuronais, o nosso cérebro, a nossa estrutura física, ela se transforma também. E a gente sabe que para isso houve um trabalho interno, teve uma jornada ali, né? E então, aproveitando, quero trazer para essas informações para as pessoas novas novas no sentido da primeira experiência, da primeira convivência com a gente, né? Isso é uma oferta, é um compartilhar, né, de experiências que nós tivemos, não é regra, né? Mesmo porque, entrando nesse universo subjetivo, interno, nós dependemos das nossas percepções, muitas vezes, tropeçar, né, e vivemos aspectos dolorosos, né, às vezes prazerosos, e nessas sensações, né, a consciência presente, a gente vai conseguindo identificar o que é importante para a gente em determinado momento ou não. Então, essa história, né, de beber o chá ajuda a gente a perceber além das nossas identificações do dia a dia. Tem muita coisa que a gente acha natural e simplesmente é natural. Nós não percebemos os nossos níveis de violência com a gente, com o outro, né, ou as fugas de energia, né, mas é natural. Seja pelo enquadramento mental, um aprisionamento, né, um processo de autococriação nossa. E nós perdemos os referenciais mais amplos, né? Essa realidade é a única que existe. E muitas vezes entramos em estados de sofrimentos nessa realidade única e não conseguimos sair delas, né? Nos debatemos e pedimos socorro, né? E em muitos momentos não nos sentimos escutados, né? Não sabemos para onde ir. Então o chá nos dá essa condição de começar a expandir percepções, né? Então o nosso amigo trouxe ali, ele falou, o que eu imaginei não tem nada a ver com o que eu imaginei, é diferente. Então quando nós tomamos o chá, nós começamos a ter acessos a percepções ou a sentidos, né? E conseguimos ver além, realmente é isso, né? Ver coisas diferentes do que a gente vê. Então, tudo que a gente vê aqui é um recorte, né, desse universo, das nossas projeções, né, esse universo lúdico, né, das linguagens, né? Eu até trago isso do universo lúdico porque no estado de consciência que nós vivemos níveis de infantilidade em si, né? Assim como uma criança vive um processo lúdico, está brincando e disputando um brinquedo ali, né? E ela vive aquilo, né? A alegria, a raiva, o ódio, o amor e todo aquele aspecto lúdico, né? E então nós adultos, né, ainda temos nossas porções infantis, né?
olhando para a espiritualidade, para o universo, né, nós estamos num planeta escola. E então trazer essa luz da consciência para o nosso interno, né, é o nosso objetivo aqui com o chá, né? E dificilmente, num copo de chá somente, né, para as pessoas que estão vindo a primeira vez, nós vamos conseguir entender, porque é diferente. E é como pilotar um carro, assim, né? A gente entra na autoescola ali e é difícil no momento, desconfortável, né, aprender a lidar com essas situações. Mas aos poucos a gente vai pegando jeito. Passar do tempo, a gente está dirigindo o carro e aí nós iniciamos um processo que é do trabalho interno. É de expandir essa auto-observação e reconhecimento dessas frequências dentro da gente, né? Que a gente chama de elemento denso, né? Eu tenho uma linguagem, né, que é de um organismo vivo. Por que um organismo vivo? Ele tem um sisteminha de autorregulação, de defesa, de autocontrole, né? E as experiências que eu tive com o meu ser, eu até trouxe um dia, conversei com o Gilberto, né, falei, nossa, mas essas experiências para mim são tão técnicas, a impressão que o ser, no momento certo de maturação, ele vai desarmando essas energias, né, ou cessando a um ponto de ter uma maturação, a Mãe Divina, né, vem, faz o processo de transmutação, renasço ali, né, e aí fui vivendo uma outra concepção disso, né, desses renascimentos e desses processos internos. Na natureza, é interessante, é fácil ver isso, né, esse ciclo das coisas, né, na planta a gente tem um processo que a gente chama de senescência, né, a morte da planta perante o ciclo dela, o tempo dela. E tem muitas plantas que têm um ciclo aí de 3 meses, 4 meses, e é o tempo dela. Então ela cresce, ela frutifica, deu o tempo dela, ela serviu, né? E ela tem a possibilidade de renascer. E então é isso, gente. Eu quero encerrar com essa fala e lembrando bastante do aspecto da Mãe Divina dentro de nós, que facilita muito o nosso processo. E esse processo de morte, de a gente aprender a morrer em si mesmo e renascer. Que nós sabemos, né? Cada um sabe de si, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos e o trabalho que a gente precisa dedicar, a dedicação a cada momento, né? Para que essas transformações aconteçam. Enquanto a gente trabalha, isso já está em gestação, né? Tudo no seu tempo, com calma, né? Isso não é deixar as coisas largadas, né? Falar, eu não vou fazer trabalho interno, não é isso, né? Mas o Gilberto fala do ritmo, né? Quando a gente pega o ritmo, esse ritmo vem com a calma, com a paciência, com essa serenidade. E aí vem um outro aspecto, né? Que é da autodisciplina também, né? A autoconsciência nós escolhemos. Vem um outro aspecto, né? Que é do padecimento, muitas vezes, da gente lidar com isso, né? Que é desconfortável, é o processo de dor, né? De pouquinho em pouquinho, porque tem processos traumáticos, né, que são dos elementos, né, que dificultam a gente morrer em si mesmo, que é esse organismo, né, que procura viver dentro da gente, pega energia e tudo mais. E a gente cria desespero, medo, né, terror, mas a morte é um processo natural, como viver também. É isso. Obrigado, gente. Vou baixar um pouquinho que eu já falo muito alto. Eu quero agradecer a presença de todos que vieram hoje. Essa sessão estava sendo esperada. Né, Gilberto? Foi muito boa mesmo. E eu quero falar sobre, aproveitando esse gancho todo que o Ítalo deixou aqui, que eu ia falar um pouco disso que ele falou, mas nem precisei, nem vou precisar. Mas aproveitando o gancho, o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui
é justamente esse, é um ponto, é um lugar onde as pessoas podem encontrar o seu próprio norte dentro de si. Tá? Esses conhecimentos que o Gilberto traz para a gente, que a força, não sei de quem, talvez do ser que somos, né? Me ajudou a encontrá-lo alguns anos atrás, uns bons anos atrás. E todo esse tempo ele vem me ajudando a encontrar as minhas próprias respostas e, enfim, encontrar a mim mesma. E com tudo isso, chegamos até aqui. Conheci o Ítalo e gostamos do chá, e o chá nos proporciona essa expansão de percepção, né, de nós mesmos. Na sessão anterior, o Ítalo citou sobre estar cansado de sofrer, né, e foi o ponto que eu cheguei, porque se a gente observar, está todo mundo, né, cansado de sofrer, de chorar, de reclamar, de doença, disso, daquilo, de calor, de frio. Falta dinheiro, falta de dinheiro. Falta isso, falta aquilo. E então a gente foi encontrando formas de técnicas, né, vamos falar assim, de resolver essas questões dentro de nós, de eliminar mesmo, de limpar, de clarear, de se acalmar, como então estava falando, de, enfim, expressar o ser que somos, né? E aí essa ferramenta, que é a ayahuasca, se usada da maneira adequada, né, a gente consegue expandir essa percepção do ser que somos e se identificar menos com tanto sofrimento, com tanta tortura, né? Com esse trabalho, com essa ferramenta, a gente tem a outra ferramenta, que é o jejum consciente. O jejum consciente também expande as nossas percepções, só que vai além, proporciona limpeza a nível celular, no DNA mesmo. Então, esse espaço, o Ayacer, está sendo organizado, está sendo reformado para fazer esse trabalho, para servir nesse trabalho. Então, as pessoas que têm vontade de se curar, de se conhecer, até estava hoje pensando em tudo que eu ia falar aqui, né, e ir lá conversando com a Gaia. E ela me trazendo algumas informações, e tem uma música que fala da Flávia Freire, alguma coisa assim. Ela fala sobre me curar de mim. E aí no final, a música é bem bonita, assim, ela apresenta todos os elementos, de repente ela começa a cura dela mesma, aí no final ela diz assim: se é que essa cura há de existir. Bom, sabemos que há de existir. Ela existe. E essa cura era isso que o Ítalo estava falando agora há pouco aqui, sobre morte, ressurreição, e o terceiro fator, que é o sacrifício, que é o ofício sagrado. Então, esse espaço serve ao ofício sagrado. As pessoas que querem se morrer e renascer, é para isso que esse espaço está sendo construído, né? E para isso acontecer, como sempre, desde o início de tudo, precisa de colaboração, de contribuição. Então, quem quiser se aproximar mais do espaço, das conversas que a gente tem aqui, ajudar a fazer as coisas, dá para construir banheiro, como a gente veio fazendo aí, colocar pedrisco no chão, limpar telhado, enfim. Financeiro também, doações financeiras a gente recebe, tudo isso vai sendo guiado para o desenvolvimento desse espaço, tá? Grama que a gente colocou, isso aqui não tinha nada, isso aqui era puro garanheiro, gente. Só faltava as galinhas, porque até o bebedouro tinha. Então, é para isso que serve esse espaço. E em janeiro nós vamos fazer o jejum coletivo, esse é o segundo, na verdade, com 50 pessoas. Então a gente foi se organizando com banheiro, com tudo para receber essas pessoas, e piscina e não sei o quê. Agora, aí depois desse jejum que vai ter em janeiro, a gente pretende abrir um outro em março, né?
quem tiver interesse, quiser entender um pouco melhor, pode procurar a gente lá no WhatsApp. Eu quero entender aquele negócio do jejum lá que você falou, como é que funciona. É uma experiência, quem gostou da experiência com o chá, eu já adianto, a experiência com o jejum é fantástica. A única parte que não gosto da experiência do jejum é a secretária. É só ela que não gosta muito, que ela fica, quero comer, quero beber. Ela fica enchendo o saco. Mas você dá um jeitinho nela ali e ela fica quieta, e aí a essência, né, o ser se alimenta do prana. E aí é fantástica essa experiência, é uma borracheira múltipla. Então é isso que eu queria trazer, né, que tem essa parte dessa colaboratividade aí. Quem quiser participar, quem quiser entender melhor, sejam muito bem-vindos. Quem veio pela primeira vez, que está buscando o seu próprio equilíbrio, o chá é uma ferramenta que ajuda você a se encontrar, pelo menos no comecinho, assim. Normalmente eu orientava as pessoas a beber toda semana, né? Mas isso para quem está chegando, né? Bebe pelo menos uns 2 meses, toda semana, só para você entender do que nós estamos falando. Só. Depois você toma a decisão se você quer continuar ou não. Se vale a pena se enfiar nessa história. Mas assim, só uns 2 mesinhos, toda semana, para você entender. Se ficar muita coisa, muito astralizado, daí dá um tempinho. Daí vai 15 dias, a cada 15 dias. Mas se propor a fazer essa espécie de tratamento, né, é se propor a se desenvolver internamente, a se conduzir, se trabalhar, se transformar, né? Deixa eu ver, o que mais que era para eu falar? Só isso, não quero falar mais nada. Vou passar para o Gilberto, que ele vai falar sobre... é verdade. Tá empolgado, hein? Quarta-feira agora vai ser feriado, dia 15, né? E a gente tá... Bom, eu não tô. Mas o Leandro tá. O Ítalo deve estar também. Querendo trabalhar. E aí querendo se juntar para fazer um mutirão. Então tá bom. Mas aí é uma oportunidade, né? É um feriado que de repente o pessoal tá de boa em casa, quer vir aqui falar de morte, ressurreição, e independência, não sei o que, e eu sou e tal. E catar pedra e juntar pedra. Dá pra ser. Vai ter churrasco? Não vai ter churrasco, porque não pode ter churrasco. Não. Tá fechada a agenda do Ayacer para churrasco na quarta. Bom, só se tiver o churrasco dos homens, daí pode. Tá bom? Bom, é isso. Coisa feia. Era só isso. Então vai ter mutirão na quarta-feira. Quem quiser vir aqui ajudar, quem quiser aproveitar esse dia para entender sobre o processo do jejum, mesmo quem está vindo aqui pela primeira vez, pode chegar. É muito bem-vindo. A gente fica muito feliz. Cada pessoa que passa aqui, levanta uma folhinha, faz, nossa, um grande trabalho. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Gente, boa tarde. Já posso aposentar? O Ítalo falou show, aí ó. A Lê complementou, pronto, não precisa falar mais nada. Pronto. Não, você tem que falar. Você tem que pegar tudo isso agora e resumir. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho dos exercícios, para a gente entender o que a gente fez, né? Com a permissão de vocês, sei que está muito quente, mas também assim, não tem necessidade de ficar, tá? Vocês são livres, se alguém tiver compromisso, pode ir, sem problema. Já que depois tem uma comidinha ali que a gente vai compartilhar, a hora que a gente termina ali, a gente compartilha ali um suquinho, um refrigerante, comidinha ali, é sempre muito bom. Essa coisa de comer, né, depois de uma experiência com a ayahuasca, comer é importante. Daí você retorna aqui para a Terra. Porque a ayahuasca é um processo de astralização, então é como se a gente ficasse sem o pé na Terra, ficasse flutuando.
Parece que a gente pega uma nave e vai para o espaço, né? É. De vez em quando não é bom de verdade. Bom, então assim, é legal a gente entender esse exercício aí. Tem pessoas que já me escutaram falar várias vezes, e tem outras pessoas que estão chegando hoje, porque o ESR é assim, né? É mamãezona de braços abertos, né? Então, o pessoal vem, bebe o chá, gosta, vai ficando, de repente chega outro, e assim vai, tá? Então, primeira coisa, o chá ayahuasca é um astralizador. Bom, o que quer dizer a palavra astralizador? Nos coloca em contato com o astral. E o que é o astral? O astral é outro corpo. Então tá aqui, Gilberto tem esse corpinho aqui que vocês estão vendo, né? Assim como vocês também, eu estou vendo o corpo de vocês. Mas tem outro corpo aí dentro. Vocês já viram aquelas bonecas russas, que é uma dentro da outra assim? Né? Já viu isso? Então, é mais ou menos assim. Então aí dentro, como aqui dentro, tem outro corpo. Corpo mesmo, inteirinho, do fiozinho aqui da cabeça até o dedinho do pé lá. É um corpo. Tá? Esse corpo astral, ele tem tanta realidade quanto o corpo físico. É a mesma. É matéria também. Assim, o corpo astral é igual os espíritas falam, é perispírito, então é espírito. Não, matéria. Tá? Só que não é uma matéria dessa vibração, é uma outra frequência, uma outra vibração. É fácil de entender quando a gente coloca, por exemplo, as ondas de rádio. Então, aqui na cidade de Londrina tem Rádio Folha, Jovem Pan, tem, enfim, né? Pai Querer, tem várias estações de rádio. Então, a cada frequência que eu sintonizo, eu pego aquela música que está tocando naquela rádio, certo? A cada frequência que eu sintonizo dos meus corpos internos, eu pego aquela frequência que está tocando naquele corpo. Tá? Mesma coisa. Então, nós temos outros corpos dentro de nós. Bom, quando nós fizemos o alinhamento, então a gente alinhou os 7, tá? Então, 7. São 7 corpos que nós temos. Quais são eles? Físico, esse que a gente está vendo. Logo, juntinho com esse corpo físico, aqui tem um outro corpo muito bonito, assim, de uma cor amarelo, laranjado, assim, né? Bem bonito mesmo, assim. E ele tem um aspecto igual o corpo físico, só que ele é de pura energia, chamado corpo vital. Tá? Ou etérico, né? Alguns autores chamam de etérico. Quando a pessoa morre, o corpo físico desmancha, o corpo vital desmancha também. Tá? E quem que permanece depois da morte? O corpo astral. Então, essa coisa das experiências quase morte, a pessoa morre, depois o médico vai lá dar um choque, ela volta, né? O corpo astral dela saiu, viu alguma coisa e voltou. Mas não precisa morrer para o corpo astral sair. Hoje mesmo ele saiu. Ué. Astralizou, saiu. Bebeu o chá, saiu o corpo astral. Por isso que a gente fica mole, assim, fica meio vamos, assim, não consegue, se levanta, assim, tá meio, né, parece que tomou uma cachaça, né? Não. Por quê? Porque o nosso corpo astral não está encaixado. Então, para a gente estar firme, que eu estou firme, meu corpo astral está encaixado. Agora, se meu corpo astral está desencaixado, porque eu bebi o chá e estou em alta frequência, então o corpo astral, ele é elástico, tá? Então, assim, então quer dizer que eu estava sentadinho aqui, bebi o chá e meu corpo astral foi viajar em algum lugar. Não, ele esticou. Pensa numa coisa, sabe aquelas brincadeiras de criança, aquelas gelecas que esticam assim? Aquilo é bem interessante, dá para representar. Então, normalmente ele sai por aqui, ó. Sai e vai esticando assim. E a gente fica aqui e o corpo astral está esticado. E um pouco do corpo astral está dentro da gente e um pouco está esticado. Tranquilo para ele. O corpo astral pode ficar do tamanho de um átomo, pode ficar do tamanho de um planeta. Não tem problema para ele. O corpo astral é elástico. Tá? Então, esse é um dos corpos que nós temos que a gente precisa aprender a utilizá-lo. Tá? Depois nós temos o corpo mental. O corpo mental, igualzinho esse corpo aqui também. É uma coisinha. Né? Do mesmo jeito, mais bonito. Dimensão mais alta, mais bonita. Então, corpo mental e mais durável. Tá? O corpo astral dura 108 existências. Então a pessoa encarna, morre, encarna, morre, encarna, morre, encarna, morre. 108 vezes. Tá? Essa é a duração de um corpo astral. Por isso que na Bíblia se fala segunda morte. Então, o que é a primeira morte? Morreu aqui no físico.
O que seria a segunda morte? É a morte do corpo astral. Por isso que fala segunda morte. Por isso que fala, lá vai ter ranger de dentes, dores, sofrimento. Porque o corpo astral vai entrar nas dimensões inferiores e vai passar por uma espécie de trituração, porque ele está morrendo, né? Vai triturando, até que a hora que sai lá no finalzinho, lá, na última dimensão, na nona esfera, né? Já sai a essência. Já sai a essência em volta no corpo mental. Aí o corpo mental vai e cria o corpo astral de novo, conforme aquela essência vai subindo as dimensões. Então, para descer, como é que é? Então, perdeu a sua capacidade de ser humano. Começa a nascer como animal. Depois começa a nascer como vegetal. Depois começa a nascer como mineral. Mineral também tem vida, tá? E depois é liberada a essência. Aí lá embaixo sai a essência e o embrião do corpo mental. O corpo mental se fortalece. E daí o que acontece? Por isso que é a segunda morte. É a morte do corpo astral. Aí depois vem voltando. Mineral, corpo astral se fortalece um pouquinho. Vegetal mais um pouquinho. Animal mais um pouquinho. A hora que chega na última instância, que são os animais aéreos, tipo águia, falcão, né? Esses animais aéreos assim. Aí quando acaba aquele período de estágio de subida, o corpo astral está pronto de novo. Aí faz o quê? Nasce como humano. Normalmente como índio, assim, as pessoas mais longe da civilização. Então isso é um ciclo completo que dura milhares de anos. Tá? E isso pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente não aproveitar o período das 108 vidas. Certo? Então, nós aqui estamos no estágio humano. O que nós precisamos aprender? A aproveitar o nosso tempo. Então, aproveitar esse momento, que nós somos humanos, e fazer um processo de ascensão. Tá? Então, imagina uma curva assim, né? Mais ou menos assim, qual está no meu artigo. Faz assim, sobe e depois desce. Tá? Então, subimos, estamos no estágio humano. Só tem um caminho, se eu deixar a natureza seguir. Descer. Agora, eu estou aqui no ponto mais alto. Eu quero sair pela tangente. Ou seja, não é mais suficiente o estágio humano. Eu quero passar para o estado angélico. E depois arcangélico. E assim vai. Tá? É um direito nosso. Tá? Um direito de quem quer. Para quem quer. É um direito de todo ser humano, mas para quem só vai acontecer para quem quiser. Tá? Bom, esse processo é um processo que exige muita força interna. Muito. Assim, é uma pessoa que não desiste nunca. Sabe aquela pessoa que cai, levanta. E ela não desiste nunca. É para esse tipo de pessoa. Ela é passada por todos os filtros, provações, etc. E ela não desiste nunca. Para isso, para fazer esse processo de ascensão, que é o que nós ensinamos no livro, aqui, né? Está ali, está aqui. Você vai precisar necessariamente encarar a si mesmo, o seu espírito. Você vai precisar necessariamente começar a entender que a energia é sua e ninguém pode mexer com ela. Entendeu? Você vai precisar necessariamente entender que não existe uma ascensão sozinho. A ascensão é fraternal. Então, eu ensino você, vou ensinando assim. Ensino uma turma e daí eu vou subindo e aquela turma também vai. Então, por isso a fraternidade branca. Então os mestres da fraternidade branca trabalham assim. Eles vêm aqui e ajudam a gente. Apoiam a gente nesse processo, porque no momento que eles apoiam a gente, eles também estão se apoiando. É uma lei da natureza. A gente dá e recebe. É um fluxo. Tá? Então esse momento aqui é um momento de troca. Eu estou passando algumas informações para vocês, para que vocês se desenvolvam internamente e também recebam com isso. É um fluxo, uma troca. E está chegando a hora de vocês também. Tem muitas pessoas aqui, né, que já estão sentindo aí no coração alguma força, alguma forma de querer colaborar com o seu semelhante. Não importa qual. Né? De repente pode ser levando um livro de presente, de repente pode ser indicando o site, de repente pode ser indicando o vídeo, de repente pode ser uma fala informal, do jeito que vocês acharem melhor. Já vai fazendo o terceiro fator. Então são 3 fatores. Primeiro, morrer em si mesmo. Segundo, nascer em si mesmo. Tá? Porque primeiro a gente morre, depois a gente nasce. Tá? E o terceiro, que é ajudar os outros, trabalhar pela humanidade, ensinar os outros. Tá? Então tudo isso aí para vocês entenderem um pouquinho dessa estrutura de corpos. Bom, chegamos no corpo mental. Tá?
O corpo mental, então, é uma estrutura parecida com essa aqui, só que numa dimensão muito diferente dessa aqui. Muito mais durável. Se o corpo astral dura 108 experiências aqui, existências, o corpo mental dura 3.000 vezes 108. Então, ali nós já estamos na eternidade. Tá? Então, nível mental, não é cérebro, tá? Porque nós temos aí, às vezes, a dificuldade de entender entre falar dimensão mental e a gente achar que é o cérebro. Não, cérebro é receptor. Tá? A gente recebe aqui, fica guardado umas informações aqui no cérebro. Então, é um equipamento, como se fosse um equipamento sintonizador. Tá? Vocês imaginem, por exemplo, o celular, o rádio, ele sintoniza aquela estação. Tá? Quer ver uma coisa interessante? Tem pessoa que fala assim, né? Eu perdi a paciência. Essa frase está totalmente equivocada. Porque a paciência não é da pessoa pela perder. Entendeu? Não sei se vocês me entenderam. A paciência é divina. Como que ela vai perder uma coisa que ela não tem? Tá? Eu sou a paciência. Ok. Entrei na frequência da paciência, agora estou de boa. Entenderam por que eu sou? Olha outra coisa que ninguém entendeu. Faz 3.000 anos isso aí. Ninguém entendeu. 3.000 anos que o Moisés falou assim, não tomar o nome de Deus em vão, ou não falar o nome de Deus em vão, não é assim? E a pessoa continua falando, eu sou, e põe um negativo. Eu sou, e põe um negativo. Eu sou o nome de Deus. Então essa pessoa fala, né? E claro que é um exemplo, tá bom? Eu sou, sei lá, uma pessoa que se autopune, né? Eu sou depressivo, eu sou triste. O que ela está fazendo? Ela está pegando o eu sou, que é o seu poder divino, porque ela quer, e vai indo lá para o fundo. Entenderam? É uma escolha. Então, eu sou a alegria, eu sou a paz, eu sou a felicidade. Aí eu me sintonizo com essas esferas superiores. Senão eu fico me sintonizando com as esferas inferiores. Então, no fundo, o que nós estamos ensinando aqui? Sintonia e ressonância. Você pode sintonizar com o que você quiser, a hora que você quiser. Nossa, mas eu fiquei cego de raiva. Bom, sintonizou com quem? Com a raiva. Você deixou. Ela entrou, atuou, pegou a sua energia, foi embora, feliz da vida, e você, perdeu. Entendeu? Então é assim, é por isso que nós falamos dos elementos densos. Qualquer um de vocês pode ler o livro e vocês vão ver que tem quase 400 páginas aí falando desse tal elemento denso. O elemento denso é isso. Ele vem, pega a sua energia e vai embora, é um vampiro. Né? Põe ali o dentinho no pescoço, chupa, vai embora. E daí ele produz doenças psicológicas, doenças emocionais de todos os tipos. Né? E quando não tem mais de onde chupar, ele produz doenças físicas também. Tá? Então, é isso que esse elemento denso faz. É isso que o ego faz. Ele entra no sistema, no nosso sistema, tira energia, tira energia, tira energia, tira energia. A pessoa não tem nem sangue mais, porque tirou tanto, né? Porque o sangue é energia. E daí o corpo é destruído, perde o corpo, perde essa qualidade do caminho, da saúde do corpo. Então é muito importante que a gente entenda que por trás de toda doença tem um elemento denso. Mesmo que você não esteja enxergando, pode ser que você não está vendo, mas ele está lá. Tá? Isso é muito importante. E daí vou usar essa introdução aí para a gente falar do mundo causal, que é o que está acima do nível mental. O nível causal já é o nível onde estão todas as almas, podemos chamar assim, né? Todas as almas que o nosso ser trouxe para habitar esse universo. Ele não tem forma. É tipo uma esfera. Tipo como se fosse um planetão mesmo. Né? Ali ficam então todas as nossas informações, vamos chamar de quânticas, né? O pessoal gosta muito de usar esse termo, né? Informações quânticas. Então, o corpo causal, quando a gente atinge o corpo causal,
nós podemos ver todas as nossas existências e as existências dos nossos irmãos também. Tá? Então, naquela dimensão do monocausal, quando eu sou o monocausal, quando eu entro nessa dimensão, então eu sou todo o ser que criou aquelas estruturas. Mas é sintonia, lembre-se disso. Não é que o Gilberto é aquilo. O Gilberto continua sendo o Gilberto. Se cortar aqui, sangra. Um homem como outro qualquer. Mas na dimensão de acesso, quando eu chego no monocausal, eu posso ter aquela percepção. Tá? Então é muito importante a gente distinguir quem eu sou como humano e quem eu sou como divino. Tá? E não misturar essas bolas, porque senão acontece um problema muito sério. O sujeito vira um mitômano, fica se achando, né? Que eu sou isso, que eu sou aquilo, isso aí complica. Tá? E daí, essa pessoa que fica se achando, ela escorrega num ponto básico do caminho, que é o orgulho. Tá? Aí o orgulho puxa o tapete dela e ela cai de cara no chão. Então aí que entra a humildade. Então, nós precisamos entender essas estruturas de corpos. Aí nós vamos para o corpo espiritual. O que é o corpo espiritual? O corpo causal já não tem nem forma. É uma bola de energia. O corpo espiritual é totalmente diferente daqui. Não segue nenhum tipo de padrão que a gente possa entender mentalmente. É outra coisa. Tá? Muito diferente. E depois nós temos o corpo do Pai interno, que é o corpo do íntimo. Tá? E isso aí, então, mais ainda. Nessas dimensões, o nosso cérebro que é movido ao intelecto, ele nem entra lá. Não dá para entrar. Tá? Até o corpo causal, o intelecto, ele consegue captar coisas. Ele consegue entender. Mas do corpo causal para cima, a gente abandona o intelecto. Já tive uma experiência assim, eu fiquei até preocupado, né? Porque o meu senhor, né, o íntimo, estava me acompanhando, né? E daí estava subindo as dimensões, né? E tinha uma porta que a gente precisava atravessar. Daí ele falou assim para mim, ó, agora você tem que abandonar o intelecto. Eu falei, vou ficar burro, né? Aí ele falou, não, aí que você vai ficar inteligente. Aí eu conversando com o íntimo, quer dizer, conversar com Deus mesmo, né? Porque o íntimo é o nosso representante divino dentro de nós. Nosso Pai interno, né? Eu falei assim, peraí. E depois eu posso pegar de volta, né? Olha a preocupação do sujeito, né? Ele falou, pode, você pode pegar de volta. Aí, de dentro de mim, assim, saiu um menino, assim. Um menininho muito bonito, assim. Saiu, assim. Um menino, assim, de uns 10, 12 anos, assim, mais ou menos, né? Um jovenzinho. Saiu aquele menino, assim. Aí eu estava nos dois lugares. A minha consciência estava no menino e estava em mim. Eu olhei para mim mesmo, assim. Ele sorriu. E daí o Gilberto, aqui, o Cascão, né? Estacionou num canto lá, sentou, ficou olhando assim. E o menininho foi para aquelas dimensões superiores, assim. Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, só aquele menininho de dentro de mim que pôde subir aquelas dimensões, né? O Cascão ficou ali. É por isso que eu insisto na morte do ego. Conforme a gente vai eliminando o ego, a gente vai eliminando esse Cascão. Entendeu? E daí, no momento que o Cascão ele é 100% eliminado, o que fica aqui dentro de nós? Só esse menininho, o íntimo. Tá? Esse, então, é o nosso Cristo íntimo, o verdadeiro Filho de Deus dentro de nós. E cada um tem um. Tá? Não é como as religiões falam, que só existe um que seria Jesus ou Cristo. Não. Cada um de nós tem um. Tá? Então, tem uma espécie de Jesus Cristo dentro de nós também, que é o nosso. Inclusive, ele tem nome. Tá? Vocês, um belo dia, vocês podem descobrir o nome dele. Tá? Tudo no nosso universo tem nome. Nosso Pai interno que fica atrás desse osso tem nome. O nosso íntimo tem nome. A energia na nossa coluna, Mãe Divina, tem um nome. Tá? Então, tudo tem, essas estruturas são ao mesmo tempo físicas, né, e ao mesmo tempo cósmicas. Quando a gente chega na dimensão da unidade,
Né? Que vocês viram que a gente foi alfa e ômega, depois nós fomos ao chakra unificado lá no exercício, que corresponde no primeiro exercício a eu sou o corpo do Pai, ou do íntimo, né? Que eu coloquei para vocês lá. Quando nós chegamos nessa dimensão, nós vemos 3 arcos assim, de fogo. Essa é a dimensão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a dimensão da criação. Então tudo começou lá. Então esse eu sou o corpo do Pai faz um alinhamento com aquela dimensão lá. Lá em cima nós temos o nome desses arcos. Ain, Ain Shof, Aur. É o nome deles. Tá? Que é um mistério que eu ainda não alcancei, mas quando eu alcançar eu conto para vocês. Pelo menos eu já vi. Bom, na experiência de hoje, então foi me autorizado a atravessar Sirius. Tá? Na experiência da sessão passada, nós fomos até Sirius B. Anterior também, no micro e no macrocosmos. Então nós tivemos micro, macrocosmos, glória e agora renascimento. E durante a semana, eu fui convidado a atravessar Sirius. E ver o que tinha depois. Para subir tem que descer, né? Mas foi uma semana difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Porque o elemento que eu ia visitar, né, é um elemento que tinha se perdido na vastidão do tempo. Mas, evidentemente, que eu estava lá. Né? Uma parte minha, né? Estava lá. Bom, eu fui visitar um determinado tipo de ódio, né? Mas é um ódio muito diferente desses ódios que a gente tem aqui. Aquele sujeito que eu fui visitar hoje, e que ele morreu hoje, né, graças a Deus, ele está além de Sirius. Então, assim, existe algo além da galáxia. Ele está na dimensão do superaglomerado de galáxia. Então, quando a gente chega até a galáxia, nós estamos na dimensão de uma célula de Deus. Quando nós chegamos na dimensão do superaglomerado de galáxias, nós estamos na dimensão de um órgão de Deus. Por exemplo, coração, pulmão, né, estômago, rim, algum órgão. Tá? Então, é nessa dimensão que eu estava. E nessa dimensão, para eu poder atravessar essa dimensão, eu recebi a visita do Arctúrio. O que foi muito agradável a visita dele. Né? Só que ele estava numa dimensão tão alta, eu recebi no mundo astral, né, a visita dele. Ele estava numa dimensão tão alta que ele precisou usar uma conexão auditiva comigo. Eu não pude vê-lo, mas eu pude escutá-lo. Aí ele sintonizou no astral, ele me sintonizou pela clareaudiência e veio um apito assim, né? E daí ele começou a falar, como se fosse um rádio mesmo. Então, se vocês perceberem às vezes um apito no ouvido assim, né? É uma mudança frequencial. Tá? Isso pode acontecer no mundo físico ou no mundo astral também. E lá ele me passou uma mensagem, que ele estaria presente e me auxiliaria nessa viagem. Então, Arctúrios, ele é um Cristo, como Jesus. Só que de outra dimensão, né? De outra estrela, de outro sistema solar. Mas ele veio para me auxiliar. Muito provavelmente por conta da nossa história que a gente desenvolveu lá atrás. Né? Então, é o que eu estou falando para vocês, é sempre um ajudando o outro. Né? Para poder fazer o cenário, eu tive o treinamento do mestre Larion. Então o mestre Larion veio, né, e instalou um treinamento para mim. Então os mestres estão o tempo todo treinando vocês. O tempo todo. Fiquem espertos, que eles treinam mesmo. Tá? E o mestre Larion então criou todo um cenário, me colocou várias provas durante a minha caminhada da semana ali, né, desses últimos 15 dias. Umas eu escorreguei, outras não, eu consegui passar. Mas enfim, no final da história consegui entender que era ele que estava por trás da jogada. Então essa é uma das coisas muito legais, quando vocês perceberem qual mestre que está treinando vocês. Porque eles vão fazer de tudo para camuflar o próprio mestre. Entendeu? Ele vai fazer de tudo para camuflar a presença dele. Mas, né, ele foi me dando umas dicas no meio do processo. Assim. Daí no final eu percebi
que era ele que estava me treinando. Tá? Faz parte do jogo. Porque se ele se identificar, a gente não entra na experiência. Isso. Então veja que não é só o ego que trabalha com o sistema de ilusão. Os mestres trabalham com o sistema de treinamento holográfico. Entendeu? Gilberto, como é que é isso agora, Gilberto? Peraí. Meu Deus do céu. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão ver se vocês têm condição de descobrir o que eu vou perguntar. Vocês têm absoluta certeza que isso aqui não é holograma? Tenho certeza que é. Hã? Como existir? Pense nisso. Como existir? Esse planeta, essa estrutura toda. Né? Vai pensando nessas coisas. Né? Normalmente eu trabalho na companhia de demolição. Eu faço demolição de conceitos, tá? Esse aqui é meu papel. Então, aí, no momento que a gente consegue demolir conceitos, você consegue construir novamente. Morte e ressurreição. Tá? Bom, deixa eu finalizar aqui, porque a gente tem que comer o nosso lanchinho lá, né? Esse tipo de ódio que eu fui encontrar, ele era um sujeito, assim, do pior tipo que eu já vi. Eu nunca vi nada igual àquilo. Eu já vi umas coisas feias. Mas, assim, essas coisas que a gente vê aqui no mundo, os 7, os 3 traidores, aquele cara põe esses daí no bolso. O que ele fez? Olha a frase dele. A frase dele é assim: como Deus não se fez presente, eu assumi. Ele assumiu a criação. Ele assumiu fazer mudanças genéticas. Ele pegava espécies, seres e ia fazendo mudanças. Ele assumiu o papel de Deus. Então, esse sujeito fez isso. Eu fui visitá-lo hoje. Isso é um ódio profundo à criação. Isso se supor o próprio Deus, se supor o próprio Criador. Então, ele se equivocou na atitude dele. Mas ele era convicto de que ele estava fazendo a coisa correta. Então, essa é uma coisa que vocês precisam observar dentro de vocês. Quando que a gente está convicto que a gente está fazendo a coisa correta? Mas não está. Porque nós estamos contrariando o nosso íntimo. Gilberto, no caso, então, ele não sabia que ele era ruim. Isso. Esse é o Mago Negro. Ele acha que é branco. Ele acha que ele é bom. Ele acha que ele está certo. Por que ele é diferente da gente? Ele é diferente. Mas aí que está. Enquanto você, ou qualquer um de nós aqui, não se tornar um mago branco, nós somos o quê? Só tem esses dois. Vocês acham que vocês são bonzinhos? Hã? Resumindo, você foi visitar um espelho. Exatamente. Fui visitar a minha própria criação. Então, isso tudo que nós enfrentamos dentro de nós, que nós chamamos ego, eu me vi como criador dessas coisas. Lá naquela dimensão. E quando, na experiência, na simulação, né, o Hilarion, muito inteligentemente, né, ele tirou a chave branca de mim. Tipo, como é que ele vai se virar só com uma chave? Só com a preta. Né? E tirou a minha força também. Então você vê como que os mestres treinam a gente. Qual que era o objetivo dele? Saber se mesmo sem os meus instrumentos, sem mesmo a chave, sem mesmo as minhas forças, se eu ia enfrentá-lo. Né? Mas eu não conseguia segurar, eu não conseguia fechar a mão assim, para segurar a chave. Foi bem interessante a experiência. E eu estava me aproximando daquela criatura e vendo tudo que ele fez. Ele corrompeu os planetas, sistemas solares inteiros. Ele fez uma arruaça. Quem assistiu Guardiões da Galáxia 3? É o vilão da história. Eu precisei assistir o filme, sério mesmo, para poder me ver lá no filme.
É sério, quem não assistiu, assiste, tá? Aí vocês vão ver qual que é o personagem que eu desempenhei, que eu estou falando para vocês. E aquele ódio gigantesco, descomunal, cósmico, estava lá. Quando eu aproximei a chave, que daí ômega sustentou o meu braço. Não. Por que o ômega me sustentou? Por causa da alquimia. Na experiência, né, como o Hilarion tirou inteligentemente a chave branca, o ômega falou, não, eu te sustento. Então isso é uma dica para vocês. Se vocês querem avançar nesse caminho, a única capaz de sustentar esse caminho é a Kundalini, é a ômega, tá? É a transmutação da energia sexual. Eu não conheço outro caminho, e olha que eu já andei esse universo todo, tá? Bom, ela segurou a minha mão e encaixou lá, no coração daquele ódio, né? E foi cada vez mais fundo, camada por camada, camada por camada. E ela falou assim, você só vai ter uma chance. Muito interessante, o ensinamento dela. E foi no exato instante que ela falou, agora eu virei a chave e aquilo explodiu. Aí eu tive todas as memórias do que ele fez. Tudo. Os planetas onde teve, os sistemas solares corrompidos, os tipos de transformação genética, as alterações, né? Tudo, absolutamente tudo. E daí uma paz gigantesca. Aí eu entrei naquilo que a gente estava buscando, na 7ª dimensão. Aí eu pude ver os 3 arcos. O Ain, o Aishof e o Aishof Ur. Tá? Então é assim que a gente caminha na nossa ascensão, né? Com toda a nossa vontade, até que a gente chegue nessa dimensão, que é a dimensão do Pai. Tá? Então esse trabalho interior é o trabalho do nosso íntimo. Então quando a gente fala assim, eu sou o corpo físico, de quem que é o corpo físico? Do eu sou. Eu sou o corpo astral, de quem que é o corpo astral? Do eu sou. Eu sou o corpo vital, de quem que é o corpo vital? Do eu sou. Então é muito importante que nós entendamos que tudo o que nós somos é eu sou. E que nós, seres humanos, somos veículos de manifestação. E que não temos importância nenhuma. Às vezes vocês acham que eu tenho alguma importância. Nenhuma. Tem pessoas que vêm aqui me perguntar coisas achando que eu posso ajudá-las. Não. Entendeu? De forma alguma. Meu trabalho é instruir. Depois vocês precisam viver aí dentro. Por isso, para várias pessoas eu falei assim, olha, senta lá, por favor. Porque hoje, especialmente hoje, eu precisava desempenhar esse papel. Porque vocês precisam confiar em quem? No íntimo que está aí dentro. Não em mim. O Gilberto é humano, ele pode escorregar ali e cair lá no barranco, sei lá. Né? Assim. Imagina o Gilberto caindo num tombo lá, né? Se estrubiando lá, se sujando tudo. Então não é assim que funciona. Caso vocês queiram, de fato, seguir o mestre, siga esse que está aí no coração de vocês. Estamos juntos. Né? Bom, essas 3 lições estão conectadas. Glória, micro e macrocosmo também, porque começou lá mais Glória, né? Renascimento e, consequentemente, se nós estamos pedindo para despertar as coisas, o que vem depois? Alguém sabe? Despertar da consciência. Despertar da consciência? Não. Essa já foi. Ah, é nova? Nova. Como é que é? Fala de novo? Nós temos 3 sessões, né? Elas são irmãs gêmeas. 3 irmãs gêmeas, tá? Glória, renascimento, e agora vem Ascensão? virtudes. Vamos buscar nossas virtudes. Não é assim? Nós não renascemos? Hã? Se a gente renasceu, vamos buscar nossas virtudes. Então,
Quem quiser vir buscar as suas virtudes, pode vir no próximo, daqui 15 dias, né, no sábado. Né? Então vai ser essa busca. Né? Essa conquista é um direito nosso. E qualquer pensamento que passe daqui até a próxima sessão, tentando tirar vocês do caminho, você fala, não, está na minha vez. Uma vez eu encontrei um guardião, nossa, bravo, muito bravo. Você não vai passar e não sei o que e tal, e me derrubava, e eu caía. E eu levantava. E ele me derrubava, eu caía. E passou assim, mas um tempão me derrubando, mais de mês, né? E daí eu levantava de novo e ele derrubava, eu levantava. Daí ele falou assim, você não vai desistir nunca? Eu falei, não, está na minha vez. Então é assim que a gente precisa, é esse tipo de foco que a gente precisa ter em relação à nossa própria ascensão. Então quando a pessoa vai vir aqui fazer o jejum, em janeiro, qualquer pensamento que passar pela cabeça dela de desistência, ela vai falar assim para ela mesma, não, vou ficar assim, está na minha vez. Entendeu? Ou aqueles que quiserem vir em março, que vai ser ali na Semana Santa, fazer o jejum, porque às vezes não dá para fazer em janeiro, que já preencheu as vagas, né? Mas eu quero fazer em março. Vem aqui, se dedica, faz pelo menos um jejum por semana de 24 horas, que é ótimo, tá? É uma limpeza boa do sistema, vai se preparando, né? Chega lá no dia, faz o seu jejum, se for pela primeira vez, vai precisar entender os 21 dias, entra em contato com a gente explica, tá? Tem lá no meu site também tudo explicadinho. Então, é uma oportunidade. Aí você fala assim, Gilberto, mas espera aí, por que eu tenho que ficar sem comer e sem beber? Isso não seria uma espécie de penitência? Isso seria... Não. Não é assim que funciona, tá? O jejum é uma decodificação do seu DNA. Então, quando você entra em jejum, tá? Isso é uma coisa importante da gente entender. O ego perde força, tá? Porque o ego precisa de coisas densas para ele funcionar. Quanto mais denso, melhor para ele, tá? Então eu vou ter que parar de comer. Não, lógico que não. Você pode fazer jejum eventualmente. Aí você faz com que ele diminua de tamanho. Então aí as suas chances aumentam com ele. Inclusive durante o jejum você pode pedir, né? E a gente vai fazer isso durante o jejum. A gente tem exercícios de morte e ressurreição, renúncia, perdão, resgate. E ali, né, quando a gente está de jejum, como nós estamos mais conectados com nós mesmos, observe, por exemplo, a palavra religião, quer dizer religação, lá de trás, né? Conceito original. Então quando a gente faz jejum, a gente se conecta com nós mesmos. Nessa conexão, nós temos mais poder sobre aqueles invasores que estão dentro de nós. E são vários invasores que estão dentro de nós, dentro das nossas células, né? E esses invasores, eles fazem essas movimentações dentro de nós que nós chamamos de ego. E ficam o tempo todo tirando nossa energia. Quando você vai para o jejum, o seu corpo, né, o nosso corpo, o corpo de qualquer pessoa que faz jejum, as células vão acordando, vão acordando, vão acordando, vão acordando, e elas percebem que elas têm mais poder do que elas achavam que tinham. É mais ou menos igual quando vocês vêm beber o chá. Para que vocês bebem o chá, não parece que vocês têm superpoderes aí dentro? Mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, quando a gente faz jejum, a gente vai motivando as células a elas entenderem que elas têm superpoderes. E elas vão comendo tudo que está ao lado delas. Elas vão eliminando. Então, é uma coisa impressionante o jejum. Come doença, come qualquer coisa que tiver lá. Tá? Dentro do corpo, assim. Só que, é claro, precisa do entendimento. Por isso que é jejum consciente. Se não tiver entendimento, aí vai fazer um jejum sem saber o que está fazendo. Tá? Bom, então, pessoal, eu vou concluir a minha fala agradecendo vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter participado aí, né, do exercício. Um exercício que vocês podem levar a folhinha para casa, podem fazer. Tá? As ativações dos plexos, os mantras é importante de fazer para poder ter essa percepção do astral, mesmo sem o chá. Você pode ter a percepção do astral mesmo sem o chá. Tá? Você vai fazendo essas ativações aí, vai despertando essas capacidades. Lembrando que esses dons, ou esses poderes, são do íntimo, tá? Isso é muito importante.
Porque senão a pessoa fica achando, né? Ah, não, agora eu sou clarividente, deixa eu ver o que aquele fulano lá, deixa eu ver o que ele fez. Não, isso aí é bisbilhotar a vida do outro. Nada a ver, tá bom? Ok? Valeu. Obrigado. Valeu. Tem a comidinha lá, tá? Tomar um suquinho, né, para molhar a garganta.